E se a resposta que você tanto busca está escondida, não porque Deus não quer revelar, mas porque você nunca aprendeu a orar pedindo revelação. As Escrituras nos mostram em Jeremias 33, versículo 3, uma das promessas mais poderosas e menos usadas da Bíblia: clama a mim, e te responderei e te revelarei coisas grandes e ocultas que não sabes. Você já sentiu que está vivendo no escuro espiritualmente mesmo, sendo crente? Já teve a sensação de que algo está acontecendo na sua vida, mas você não consegue enxergar o quê? E se eu te dissesse que existe uma oração específica que abre os olhos espirituais e traz à luz o que o inimigo esconde nas trevas? Nos próximos 18 minutos, você vai descobrir por que Deus esconde certas coisas e quando Ele escolhe revelar como Jeremias recebeu essa promessa em seu momento. Mais escuro, o protocolo de 4 passos para orar, pedindo revelação divina, e uma oração poderosa que vamos fazer juntos no final deste vídeo. Baseado nas Escrituras Sagradas, no exemplo de profetas que clamaram por revelação e na promessa que Deus faz a todo aquele que busca com sinceridade, vamos descobrir como ter olhos que veem e ouvidos que ouvem espiritualmente. Seja bem-vindo ao anseio por Deus. 1. Espaço de busca genuína pelo Criador. Aqui exploramos a fé cristã de forma profunda, honesta e transformadora para corações sedentos da presença de Deus. Aqui você não encontra religiosidade vazia, mas encontros reais com o Deus vivo que deseja se revelar a você. Antes de começarmos, preciso saber, você está realmente pronto para ver o que Deus quer mostrar, mesmo que seja diferente do que você espera? Se sim, escreva nos comentários: Senhor, abre meus olhos. Isso não é apenas um comentário, é você declarando que quer ver além do natural, que está pronto para a revelação divina, mesmo que ela exponha áreas que precisam de cura. Vamos juntos. Bloco 1. O Deus que se revela. Existe um problema que a maioria dos cristãos enfrenta, mas poucos admitem. Eles oram pedindo ajuda, pedindo bênção, pedindo provisão, mas nunca oram pedindo que Deus revele o que está escondido. E sem revelação, você vive reagindo a sintomas sem nunca descobrir a causa. Jeremias 33, versículo 3, foi dado em um dos momentos mais sombrios da história de Israel. Volte comigo. 586 anos antes de Cristo. Jeremias está preso. Não em uma cadeia comum, mas no pátio da guarda do Palácio Real. Jerusalém está cercada. O exército babilônico está do lado de fora das muralhas, esperando o momento de invadir, destruir e levar o povo cativo. Jeremias já havia profetizado essa destruição. E por isso, o rei Zedequias o prendeu. Imagine a cena: som de gritos de guerra ao longe, cheiro de fumaça de casas queimando nos arredores da cidade. Jeremias olha para o céu através das grades. Tudo ao seu redor grita derrota, tudo visível aponta para o fim. E é exatamente nesse momento que Deus fala: clama a mim. Não quando tudo estiver bem, não quando você tiver todas as respostas. Clama a mim, agora, no meio da escuridão, no meio da confusão, no meio do cerco, e te responderei. Não talvez, não se você merecer, te responderei. É promessa, não possibilidade. E te revelarei coisas grandes e ocultas que não sabes. Aqui está a chave. Deus não apenas responde, Ele revela. Ele mostra o que está escondido. Ele expõe o que você não consegue ver sozinho. Jeremias não podia ver o futuro. Ele via apenas destruição. Mas Deus estava prestes a revelar algo que nenhum olho humano enxergava, que após 70 anos de cativeiro haveria restauração, que o fim não era o fim, que morte daria lugar à ressurreição. E foi essa revelação que sustentou Jeremias na prisão. Não a mudança de circunstância, mas a revelação do propósito divino por trás dela. Aqui está o que você precisa entender. Revelação divina não é luxo espiritual.
é necessidade. Provérbios 29, versículo 18 diz: sem revelação profética, o povo perece. Sem visão espiritual, você vive às cegas. Você sabe que precisa de revelação quando 3 coisas acontecem na sua vida. Primeiro sinal, você sente que está lutando contra algo, mas não sabe exatamente o que. É como boxear no escuro. Você dá socos, mas não acerta o alvo. Você ora, mas parece que a oração não penetra. Você jejua, mas não vê mudança. Por quê? Porque você está atacando sintomas sem enxergar a raiz. Segundo sinal, você toma decisões que parecem certas, mas sempre resultam em frustração. Você escolhe um caminho com sinceridade, investe tempo, energia, recursos e no final descobre que era a direção errada. Por quê? Porque você decidiu baseado no que via com olhos naturais, não com olhos espirituais. Terceiro sinal, você vive ciclos repetitivos, mesmos problemas, diferentes embalagens, mesmas derrotas, novos cenários. Você resolve uma crise e 3 meses depois, outra similar aparece. Por quê? Porque existe algo oculto, uma raiz espiritual que você nunca expôs à luz. E aqui está a boa notícia. Deus quer revelar. Ele não esconde para te punir. Ele revela no tempo certo para te proteger e te preparar. Mas você precisa clamar, você precisa pedir, você precisa usar as palavras certas na oração certa. E é exatamente isso que vamos aprender nos próximos minutos. Mas antes de revelarmos o protocolo, você precisa entender por que algumas coisas permanecem ocultas até que você esteja pronto para recebê-las. Bloco 2. Por que Deus esconde? Aqui está a verdade que muitos não querem ouvir. Deus esconde certas revelações não por crueldade, mas por misericórdia. Deixe-me explicar. Existem 3 razões pelas quais Deus mantém algo oculto até o momento certo. Razão número 1, proteção. Algumas revelações se dadas antes do tempo te destruiriam emocionalmente. Jesus disse aos discípulos em João 16, versículo 12, ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar. Agora Jesus tinha verdades para revelar, mas ele sabia que eles não estavam prontos. Se ele revelasse tudo de uma vez, eles entrariam em colapso. Deus faz o mesmo com você. Ele sabe exatamente quanto de verdade você aguenta em cada fase. Ele revela camada por camada para que você não quebre no processo. Pense em José. Se Deus tivesse revelado a José aos 17 anos que ele passaria 13 anos na escravidão e na prisão antes de chegar ao trono, você acha que ele teria aguentado? Deus escondeu o caminho completo, revelou apenas o sonho, e foi a revelação parcial que o sustentou na escuridão. Razão número 2, preparação. Algumas revelações exigem que você amadureça primeiro. Você não entrega uma espada a uma criança. Você treina, ensina, amadurece e então arma. Revelação é poder espiritual. E poder sem maturidade é perigoso. Deuteronômio 29, versículo 29 diz: as coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem a nós e a nossos filhos. Deus tem camadas de revelação. O que Ele revela hoje é para o nível de maturidade que você tem hoje. O que Ele revelará amanhã será compatível com quem você se tornará. Razão número 3. Proteção contra o inimigo. Algumas revelações, se expostas antes do tempo, dariam ao inimigo tempo para se preparar. Neemias recebeu de Deus a visão de reconstruir os muros de Jerusalém. Mas ele não contou a ninguém imediatamente. Neemias 2, versículo 12 diz: e de noite me levantei, eu e poucos homens comigo, e a nenhum homem declarei o que o meu Deus me pusera no coração. Por quê? Porque revelação prematura atrai oposição prematura. Deus às vezes esconde seus planos de você até que seja hora de executar, para que o inimigo não tenha tempo de montar estratégia contra você. Mas aqui está o problema.
Existem coisas que Deus quer revelar agora, coisas que você precisa saber agora, e elas permanecem ocultas, não porque Deus não quer mostrar, mas porque você nunca pediu da forma certa. Mateus 7, versículo 7, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. A revelação está disponível, mas você precisa pedir, e não é qualquer pedido, é um clamor específico com fé específica. Deixe-me te mostrar 3 áreas onde você provavelmente precisa de revelação urgente neste momento. Área número 1, relacionamentos ocultos, pessoas ao seu redor que parecem aliadas, mas trabalham contra você nos bastidores. Você sente que algo não está certo, mas não consegue identificar. Você precisa de revelação para enxergar quem é quem. Área número 2, bloqueios espirituais invisíveis, portas que deveriam abrir, mas permanecem fechadas, bênçãos que deveriam fluir, mas são bloqueadas. Não é azar, não é coincidência. Há algo espiritual acontecendo que você não vê. Você precisa de revelação para identificar e quebrar. Área número 3, propósito ainda não. Compreendido, Deus te chamou para algo, mas você não sabe exatamente o que. Você sente o chamado, mas não vê o caminho. Você tem o desejo, mas não tem a direção. Você precisa de revelação para conectar os pontos. E aqui está a notícia transformadora. Existe um protocolo bíblico para orar pedindo revelação. Um método que profetas usaram, que funcionou para eles e vai funcionar para você. Nos próximos minutos, vou te ensinar passo a passo como orar a oração que abre olhos espirituais. Bloco 3, protocolo de 4 passos para revelação. Deus quer revelar, mas você precisa posicionar seu coração corretamente. Jeremias 33, versículo 3. Não é fórmula mágica, é princípio espiritual que, quando aplicado com fé e sinceridade, ativa a promessa divina. Aqui está o protocolo completo de 4 passos. Passo 1. Reconheça sua cegueira espiritual. Por que funciona? Porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Enquanto você achar que já sabe tudo, Deus não revela nada novo. A primeira oração de quem busca revelação é: Senhor, eu não sei. Como fazer? Comece sua oração assim: Senhor, eu reconheço que há coisas acontecendo ao meu redor e dentro de mim que eu não consigo enxergar. Eu admito minha cegueira espiritual. Eu confesso que sem ti eu não vejo a verdade completa. Versículo base, João 9, versículo 39. Jesus disse: Eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem vejam. Quando você admite que não vê, Deus abre seus olhos. Passo 2. Clame com especificidade. Por que funciona? Porque orações genéricas recebem respostas genéricas. Deus quer que você seja específico sobre o que precisa de revelação. Como fazer? Não ore. Apenas: Senhor, me revela algo. Ore assim: Senhor, revela-me se há pessoas na minha vida que estão bloqueando o meu avanço. Revela-me qual é a raiz espiritual desse problema que se repete. Revela-me qual é o próximo passo que devo dar na área de trabalho, relacionamento, ministério. Versículo base, Salmo 139, versículo 23 e 24. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Davi não pediu revelação vaga, ele pediu que Deus sondasse áreas específicas. Passo 3. Prepare-se para obedecer. Por que funciona? Porque Deus não revela verdades a quem não vai agir com base nelas. Revelação sem obediência é desperdício. Como fazer antes de pedir revelação? Declare isso em oração: Senhor, o que tu revelares, eu farei, se tu mostrares. Recado: eu me arrependerei. Se tu mostrares pessoa tóxica, eu me afastarei. Se tu mostrares direção, eu seguirei, mesmo que seja difícil. Eu não estou pedindo revelação para ter conhecimento, estou pedindo para ter transformação.
Versículo base, Tiago 1, versículo 22. Sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Compromisso de obedecer antes de saber o que será revelado. Passo 4. Espere com fé e atenção. Porque funciona, porque revelação nem sempre vem instantaneamente, nem sempre vem da forma que você espera. Às vezes Deus revela através de sonhos, às vezes através de uma palavra profética de alguém, às vezes através de circunstâncias que se alinham, às vezes diretamente ao seu espírito, enquanto ora ou lê a palavra. Como fazer após orar? Fique atento. Anote sonhos que tiver. Preste atenção em palavras que pessoas falam que ressoam forte no seu espírito. Observe portas que abrem e fecham. Leia a Bíblia, esperando que Deus fale através dela. Versículo base. Abacuque 2, versículo 1. Sobre a minha torre de vigia estarei, e sobre a fortaleza me apresentarei e vigiarei para ver o que Deus me dirá. Abacuque não orou e saiu correndo. Ele orou e ficou em posição de vigilância, esperando a resposta. Esses são os 4 passos. 1. Reconheça a cegueira. 2. Clame especificamente. 3. Comprometa-se a obedecer. 4. Espere com fé vigilante. Simples, mas poderoso. E agora vem a parte mais importante. Você não precisa esperar mais. Neste momento você pode aplicar esse protocolo através da oração que vamos fazer juntos, porque revelação não é para amanhã, é para agora. Deus está pronto para te mostrar o que você precisa ver. A pergunta é, você está pronto para receber oração final? Se você puder, fique em um lugar onde possa se concentrar. Você pode fechar os olhos ou manter abertos, olhando para cima. Coloque a mão sobre o coração. Nas próximas palavras, vamos orar juntos. Eu vou guiar a oração e em alguns momentos vou pedir que você repita comigo. Sua voz tem poder espiritual. Então, não tenha vergonha de falar. Vamos começar, Pai Celestial. Eu venho à Tua presença agora, não com respostas, mas com perguntas. Não com conhecimento, mas com sede de revelação. Eu te agradeço, porque Tu és o Deus que vê o invisível, que conhece o oculto, que revela os segredos. Obrigado, porque a promessa de Jeremias 33, versículo 3, não é só para profetas antigos, mas é para mim hoje. Senhor, se há em mim orgulho espiritual, se há em mim autossuficiência, eu confesso agora e me arrependo. Perdoa-me por todas as vezes que achei que sabia, quando na verdade eu estava cego. Perdoa-me por confiar mais nos meus olhos naturais do que na Tua visão espiritual. Eu renuncio toda cegueira espiritual. Eu renuncio toda dureza de coração que impede revelação. Eu renuncio todo medo do que Tu podes revelar. Agora repita comigo. Senhor, eu reconheço que, sem Ti, eu não vejo. Eu admito minha necessidade de revelação divina. Abre meus olhos espirituais para ver o que está oculto. Abre meus ouvidos espirituais para ouvir Tua voz. Eu declaro que eu sou filho, filha de Deus, e tenho direito à revelação, porque Jesus rasgou o véu e me deu acesso ao Santo dos Santos. Agora vou orar especificamente, e você pode concordar no seu coração com as áreas que se aplicam a você. Senhor, eu peço revelação sobre relacionamentos. Mostra-me quem está comigo e quem está contra mim. Mostra-me alianças que preciso fazer e alianças que preciso desfazer. Senhor, eu peço revelação sobre bloqueios espirituais. Mostra-me que portas o inimigo fechou. Mostra-me que pactos do passado ainda estão ativos. Mostra-me que maldições precisam ser quebradas. Senhor, eu peço revelação sobre meu propósito. Mostra-me para onde devo ir. Mostra-me o que devo fazer. Mostra-me quem devo ser, Senhor.
Eu peço revelação sobre minha família. Mostra-me como orar por cada membro. Mostra-me que batalhas espirituais estão acontecendo. Mostra-me como ser instrumento de restauração. Senhor, eu peço revelação sobre minha saúde espiritual, emocional e física. Mostra-me raízes de doenças que têm origem espiritual. Mostra-me áreas onde estou dando brecha ao inimigo. Mostra-me caminhos de cura que eu ainda não conheço. E agora, a declaração final. Repita comigo. Eu me comprometo a obedecer tudo que Deus revelar. Não importa o custo, não importa a dificuldade. O que Deus mostrar, eu farei. Onde Deus mandar, eu irei. O que Deus disser, eu falarei. Eu declaro que a partir de agora meus olhos espirituais estão abertos. Meus ouvidos espirituais estão atentos, meu coração está receptivo à revelação do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Respire fundo. Se você orou com fé, algo já começou a se mover no mundo espiritual. Deus ouviu e Ele vai revelar. Pode não ser hoje, pode não ser amanhã, mas virá, fique atento. Você começou este vídeo talvez sem saber que tinha direito a pedir revelação. Agora você sabe que Deus promete em Jeremias 33, versículo 3, revelar coisas grandes e ocultas que você quer saber. O protocolo de 4 passos: reconhecer, cegueira, clamar especificamente, comprometer-se a obedecer e esperar com fé vigilante. E acabou de orar a oração que abre olhos espirituais. Se você esquecer tudo, lembre disso. Deus não esconde para te punir. Ele revela no tempo certo para te proteger e te preparar. Agora, quero saber de você. Nos comentários escreva: Senhor, revela-me o oculto. E se Deus já começou a te mostrar algo durante este vídeo, conte sem dar detalhes. Apenas declare: Deus está me revelando. E se este vídeo foi resposta de oração, compartilhe com alguém que também precisa de revelação divina. Pode ser que Deus use você para levar essa palavra a quem clama no oculto. Se você quer continuar nessa jornada de busca genuína por Deus, se inscreva agora. Aqui você vai encontrar orações profundas, ensinamentos bíblicos sólidos e encontros reais com o Deus vivo. Que o Senhor abra seus olhos para ver o invisível, que Ele te revele segredos guardados para este tempo, que cada coisa oculta seja trazida à luz para a tua libertação e crescimento. Em nome de Jesus, que o Senhor abra seus olhos espirituais para ver o invisível e seus ouvidos para ouvir o inaudível, que Ele te revele segredos guardados desde a fundação do mundo, preparados especialmente para este tempo da sua vida. Que cada coisa oculta seja trazida à luz, não para te condenar, mas para te libertar e te fazer crescer. Que o Espírito Santo te guie em toda a verdade e te mostre o caminho que deves andar, que nenhuma obra das trevas permaneça escondida, mas que tudo seja exposto pelo poder da palavra de Deus. Que você ande em revelação contínua, discernimento aguçado e sabedoria celestial. Que os olhos do seu coração sejam iluminados para que você saiba qual é a esperança do seu chamado. E que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guarde o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Que a graça do Senhor Jesus, Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Todos digam amém. Até o próximo vídeo.